Então, olá pessoal, sejam super bem-vindos a mais um episódio do Connect Executive Cast. Eu sou a Silvana Pompu, founder do Connect, e estou aqui com o Augusto, que eu já vou apresentar para vocês, para um bate-papo incrível. Nosso tema de hoje vai ser sobre carreiras, sobre quais são as transições, movimentos, universo de quais são os momentos de fazer transições ou não de carreira, um pouquinho do papel do Headhunter, né? Então todo mundo tem uma curiosidade desse bastidor, de como funciona. Então vai ser um bate-papo muito incrível. Então, obrigada aí por estar nos ouvindo. Vou começar pedindo para o Augusto se apresentar. Então, Augusto Fontoura, então nos conta um pouquinho da tua trajetória, de como que foi este insight de se tornar, né, Headhunter, um pouquinho desse bastidor. Legal. Primeiro, obrigado pelo convite, Silvana. Prazer estar aqui contigo. Meu nome é Augusto Fontoura, mas todo mundo conhece como Guto. Então, Vou te chamar de Guto também. por favor, fique super à vontade. E, mais uma vez aqui, reforçando o prazer de estar com você nesse palco tão importante e falar um pouco sobre carreira, sobre o papel do Headhunter nas movimentações, nas tendências de mercado. Para mim é um prazer poder compartilhar isso contigo. Bacana. Então, conta um pouquinho como que você se tornou Headhunter, um pouco da Evermont, né, como que tá né, expandindo aqui na região do Paraná, mas também tem mercado. Então, nos conta um pouquinho da tua carreira. Perfeito. Eu atuo nesse mercado de recrutamento há mais de 10 anos, sempre em consultoria. Eu, desde jovem, tenho uma vontade e uma paixão muito grande por me relacionar com pessoas e atender o público como um todo. E quando eu conheci esse mercado de recrutamento, inicialmente, inclusive, recrutando para vagas na área comercial, eu me identifiquei de uma forma e decidi isso como a minha carreira. E há cerca de 2 anos e meio, quase 3 anos, eu tive o convite para abrir o escritório da Evermont, recrutamento executivo, aqui no Paraná. A Evermont, Silvana, ela é uma consultoria que teve origem no estado do Rio Grande do Sul, e hoje ela é a maior empresa de recrutamento executivo no sul do Brasil, atuando apenas com posições de alta liderança. E nesses quase 3 anos da operação aqui no estado, a gente vem crescendo de uma forma muito importante, consolidando a operação e trabalhando com empresas de origem familiar, de capital internacional, mas sempre com uma visão bastante estratégica. E isso é algo que me fascina. Sempre fui apaixonado por essas relações pessoais e ter a oportunidade de me envolver nesses movimentos tão importantes para as pessoas e para as empresas é fundamental. Acho que aqui tem um papel muito chave, né? Então, quem acompanha, né, sabe o impacto do Headhunter. Porque às vezes você tá lá, tá trabalhando, tá focado, nem imagina fazer transição, aí tem alguém que te aborda e fala, você já pensou? E se? Vamos conhecer um pouco mais? Então, vocês conseguem seduzir, trazer reflexões, inclusive para o próprio profissional, que às vezes ele não está se vendo que está na hora de fazer um movimento de carreira, mudar de segmento, ousar. Então, tem todo um acompanhamento que vocês conseguem estar fazendo, né, e estímulos diferentes. Então, você deve ter várias histórias aí para compartilhar. Tem muitas histórias mesmo. Porque quando uma empresa contrata uma consultoria de recrutamento executivo, naturalmente a expectativa também dela é muito alta em relação a apresentação de profissionais. E tem uma questão muito importante, que é a questão do momento. E às vezes o momento que a empresa necessita, ela difere um pouco do que foi no passado e talvez pode ser diferente do que vai ser no futuro. Então a nossa análise, o nosso cuidado em relação àquela perspectiva daquele momento e também, claro, com o impacto futuro, ela é muito importante. E quando fala-se a respeito dos profissionais que muitas vezes não estão aguardando o contato Headhunters, primeiro uma dica que a gente pode dar é sempre esteja aberto a isso. Porque primeiro você não tem nenhuma obrigatoriedade de seguir num processo seletivo, mas conhecer alguém que trabalha com recrutamento não é só importante pensando na tua carreira futura,
mas também na tua carreira atual, porque você vai se testar em alguns pontos que talvez você não esteja tão acostumado. E tem algumas histórias muito interessantes em que movimentos que às vezes não eram esperados ou que os profissionais não estavam buscando, em que teve um impacto muito grande na vida de muitas pessoas. Obviamente que toda posição ela é muito importante, independente do nível de senioridade. Mas quando a gente fala sobre as posições que eu acabo trabalhando, que são posições de um nível ainda mais estratégico, a gente tem um impacto não só na companhia que aquele profissional está deixando naquele momento, mas também naquela empresa que ele vai ingressar, porque tem muitos pontos importantes que se transformam com a entrada de uma pessoa. E isso, para mim, acho que é um divisor de águas. Você pega, por exemplo, grandes CEOs, executivos e tudo mais, e entram numa companhia e conseguem fazer o turnaround que é necessário. Isso assegura uma série de empregos, negócios e business, assim como também tem o contrário. Aquela pessoa, às vezes, é muito boa em um cenário, em um ambiente, e quando muda de empresa, tem dificuldade de adaptação cultural. Às vezes vem de um ambiente, sei lá, pode ser um capital aberto, vai para uma empresa familiar e tem um choque cultural muito grande. Então, acho que encontrar um pouco essa nuance faz a diferença. E não só a diferença na carreira da pessoa, mas do comitê executivo que ele vai fazer parte, dos membros, crescimento. Então, assim, ele impacta realmente onde vai estar entrando. Bem, bem forte. Com certeza você deve ter vários acompanhamentos nesse sentido. Não, e no papel do Headhunter, diferentemente da área de pessoas interna, a gente pode trabalhar com projetos sigilosos, sem se identificar. Uhum. Claro que a empresa também pode fazer isso em alguns momentos, mas tem um risco. É um desafio maior. Uhum. Você sabe. Além disso, quando a gente fala sobre algumas posições específicas, inclusive em termos de disponibilidade que o time interno tem para conseguir se dedicar àquela posição ou a visão externa de mercado que vai contribuir numa decisão da companhia. Então, hoje, a nossa empresa tem uma característica bem forte de atender empresas nacionais que estão usualmente na sua primeira, segunda ou terceira geração. Estão em processos de sucessão e transformação cultural ou digital. E daí, normalmente, nesses casos, a gente está falando sobre uma transição de família, em que a família ela acredita que um executivo de mercado pode fazer algo diferente do que não foi feito até o momento, ou de uma situação interna, de um herdeiro, de um acionista não querer sentar mais na cadeira. Então, esse aspecto que você trouxe da questão cultural, da análise completa, na minha visão, não só, claro, o RH interno, mas principalmente o Headhunter, ele tem uma função imprescindível, porque a gente precisa trazer essas questões da leitura de cenário e a leitura da empresa e as pessoas para aquele profissional que está vindo conhecer o projeto. E aqui é uma sutileza, né? Porque quem está de fora imagina que é só olhar perfil, competência, mas é muito além disso. Então, e hoje, até pegando um gancho na próxima pergunta que eu vou te fazer, a gente está falando muito mais que as conexões estão valendo tanto quanto competências. Então, casos recentes, eu entrevistei, por exemplo, o executivo, e ele comentou, ele falou, quando eu fui convidada para o conselho, eu não fazia ideia. O que eles queriam realmente era a minha rede. Porque a empresa estava passando por um processo de M&A, então assim, quais são as redes que ele acessa, quais bancos que qual é a rede que realmente articula. E eu acho que isso está se tornando cada vez mais relevante. As startups mesmo já fazem isso com muita mais fluidez, eu acho que senso estratégico, porque você fala muito do smart money, não está contratando só o dinheiro, pegando como capital. Você realmente quer a pessoa para ela abrir portas, gerar novas conexões, novos negócios e assim por diante. Isso também é uma realidade. Como que você tem visto isso no processo, no perfil que te descrevem e tudo mais, né? Muito bacana essa tua pergunta, porque até do ponto de vista do profissional que tem interesse pelas posições ou pela posição, quando ele observa o descritivo, ele se enxerga 100% na cadeira. E o nosso trabalho ele é muito delicado, porque a gente tem que ter o cuidado, tem que ter atenção, tem que ter empatia, mas acima de tudo eu preciso atender o meu cliente.
e o que ele define como prioridade. E muitas vezes, o que ele define como prioridade, eu não posso colocar dentro entre linhas. ali. E realmente tem aspectos, não só técnicos, da sua grande maioria, o técnico nesse nível de posição já foi validado para uma vivência prática, mas principalmente comportamental e de conexões, que é o que a gente está falando agora, que faz a grande diferença. Então, sempre tomo muito cuidado quando as pessoas me perguntam sobre quanto o mercado está aquecido. A maior parte das posições, inclusive as executivas, elas são trabalhadas através de indicação ou da área interna de pessoas. Então, é claro que quando a gente fala sobre os movimentos que ocorrem dentro de uma consultoria, usualmente são substituições, são pontos específicos. Então, para quem hoje tem interesse ou que está no mercado, independente se ele já está no nível executivo ou ainda não, ou se é uma ambição dele ser um executivo ou não, essas conexões são fundamentais. E elas abrem portas e fazem com que a gente troque mais. Porque, normalmente, quando a gente chega numa posição ainda mais estratégica, as opções, as oportunidades de troca são cada vez menores. E hoje, o que você faz aqui é uma das coisas mais importantes para que também executivos possam trocar. E essas conexões, elas trazem apoio não só na sua função executiva, eventualmente numa função futura de um conselho, ou também de relações pessoais. Então, a importância da conexão, eu te falo com a maior tranquilidade possível, que ela é muito relevante para a vida de um profissional. E aqui acho que tem um ponto e você deve ouvir bastante. Quando as pessoas me procuram, falam constantemente, falam assim, eu negligenciei muito, conexões, a gente é abduzido pela nossa rotina, e aí você fazer conexões é meio que encarado como perder tempo. E acaba não sendo estratégico, você não coloca na sua pauta e você não nutre conexões. Acho que aqui é um olhar que quem já trabalhou contigo no passado, relacionamento, tem gente que tem amizade com quem se formou, que sabe em quais empresas estão. Tem gente que perdeu os contatos. Então isso é natural de escolhas que a gente vai fazendo, de perfil e tudo mais. Quantas pessoas sentam contigo e falam, putz, Guto, eu preciso ampliar minhas conexões. O que você dá de dicas? Qual que é o caminho das pedras que você realmente orienta esses profissionais? Ótima pergunta, Sil. E isso eu posso te falar com muita tranquilidade, porque é algo que eu tenho frequente. É claro, profissionais que trabalham na área de pessoas, no meu caso, o teu caso, a gente tem isso com uma, talvez, frequência maior do que outras. No meu caso, como eu faço isso exclusivamente, eu só trabalho com recrutamento e atendendo várias empresas, talvez isso seja ainda mais amplo. Então, a minha resposta acho que pode ajudar muita gente. Primeiro, o LinkedIn hoje ela é a nossa apresentação 24/7. Muitas pessoas, quando elas estão extremamente engajadas com o seu trabalho e tem também responsabilidades da vida pessoal, é óbvio, elas acabam negligenciando o LinkedIn. E eu falo com a maior tranquilidade e certeza, não deixem isso acontecer. Você não precisa ser a pessoa que vai entrar todo dia, toda hora. Precisa não ser um top voice. Não. Mas precisa estar se mantendo eu acredito. Atualizado, acompanhando. Idealmente, se você puder entrar uma vez ao dia no teu LinkedIn, é muito legal, mas pelo menos 2 vezes na semana. E quando alguém vem falar sobre movimentos, inclusive executivos de altíssimo nível dentro das empresas, eles têm um pouco de receio, às vezes, de fazer aquelas postagens de agradecimento em relação ao período que passou na última companhia. Eu falo, isso é extremamente importante. E você não vai, dentro dessa postagem, dizer que você está procurando um emprego, que você... Não é isso. Mas você vai agradecer aquele período e vai reforçar os principais projetos que não são sigilosos que você pode trazer. E marcar as pessoas que foram fundamentais dentro do O algoritmo do LinkedIn, ele usa isso a teu favor e ele amplia como leque para muita gente. E eu tenho certeza, se for alguém bem conectado com projetos robustos, essa postagem vai fazer muito a diferença. Além disso, você ter essa frequência em relação ao LinkedIn de postagens, não necessariamente semanais, 2 vezes ao mês,
de projetos que talvez você já tenha desenvolvido no passado, de eventos que você participou naquele momento, eles te ajudam também nesse período. E um ponto importante, no momento reflexivo de analisar o mercado, você estando fora, entre aspas, do mercado ou trabalhando numa empresa, é de você pensar nas conexões estratégicas para ti. Quais mercados você gostaria de trabalhar? Quais empresas que você gostaria de trabalhar? Quem são as pessoas dessas empresas que é importante você estar conectado? E o LinkedIn é a principal ferramenta profissional para você ter esse contato. E é claro, dependendo do teu momento de vida, você vai ter menos ou mais velocidade dentro disso. Mas isso é relevante e extremamente importante, não só para a tua recolocação, mas para o teu crescimento profissional. Então, resumindo, né, a questão do LinkedIn, participação em eventos, conexões com pessoas do passado, conexões com pessoas de empresas em que você entende que pode acrescentar, estudar sobre os mercados mais aquecidos, em que você tem algum tipo de sinergia em relação a isso. É claro, talvez ter conexões com consultorias, headhunters no caso, que possam também entender, conhecer o teu perfil e eventualmente trazer um projeto. Não, mas que bacana. Eu acho que aqui você trouxe um gancho que vale a pena. Cada vez mais a gente fala muito de marca pessoal. E acho que é um cuidado, porque às vezes a gente fica preso ao nosso .com.br. Provavelmente tem pessoas que vão tentar. Eu tive gente, inclusive, com cartão. Eu sou a ex-CFO da empresa X, né, que carrega aquilo muito forte. E eu falo muito que a gente é quem nós somos. A gente está na posição, a gente está neste movimento. Mas acho que isso, às vezes, vai se fundindo um pouco, as pessoas perdem um pouco essa identidade. E eu acho, aqui eu não tinha nem pensado nisso, mas as pessoas às vezes têm vergonha de falar do movimento. De falar, putz, estou saindo, estou em transição, algo do gênero. Pelo medo do julgamento. Ou quando vai postar, já vai postar assim, já estou na outra empresa, mas fica realmente um vale. E os outros não vão estar sabendo. Acho que no mundo que a gente está com tanta informação e tanto conteúdo, às vezes poderia ter pessoas próximas que poderiam ter te ajudado nessa jornada, mas nem tomou conhecimento que você estava saindo, que estava em transição ou algo do gênero. Acho que essa maturidade, terminei um ciclo, estou por enquanto procurando outro step, eu acho que não deveria ter tanto mito, né, nesse processo, e tem hoje. Tem muito. E dentro de movimentações executivas, tem também um prazo, e ele é médio de mercado para que esses movimentos ocorram. Quando você está numa empresa e você está buscando o mercado, esse prazo, ele usualmente, ele é de 6 meses a 1 ano. É óbvio, né, que algumas situações pode ser menos tempo, como pode ser mais tempo, mas esse é o prazo médio. Quando você está no mercado, o tempo médio, ele é de 6 meses. Porque tem vários fatores que você precisa analisar num movimento como esse. Vamos imaginar que você vem de um ciclo longuíssimo, de alto engajamento com a empresa, se é uma empresa de dono, às vezes até com a família. Você tem que ter uma leitura muito importante do que você quer a partir de agora. Do que faz sentido naquele momento para a sua vida. Porque talvez o que foi no passado não é o que vai ser no futuro. E quando a gente fala sobre posições executivas, quando eu falo sobre posições executivas, são normalmente posições gerenciais, gerência sênior, diretoria, sei lá, algo nesse sentido. Tem muito essa questão intrínseca, que é um pouco do ego. E o ego eu não falo aqui de maneira negativa, eu falo uma questão de, poxa, agora eu estou no momento, e às vezes delicado. Mas se você não é o dono da empresa, você está sempre com a possibilidade de... 50% da decisão é tua e 50% não é. Essa é a dura realidade que a gente não quer encarar, mas é fato. E é por N fatores. Reestruturação, M&A, compras e vários outros movimentos que podem ocasionar uma decisão de interromper um ciclo. Exatamente. Então, por esse motivo, acho que a gente tem que ter, acima de tudo, uma maturidade, uma inteligência emocional, que naturalmente não é simples, eu entendo perfeitamente, de você trazer algumas situações que vão te ajudar nesse momento. Falando brevemente sobre a questão de quando alguém está no mercado, que traz um nível de ansiedade maior, por também várias situações, seja ela do âmbito financeiro, do âmbito emocional e também profissional, eu sempre falo para alguns executivos, principalmente aqueles que têm uma situação financeira um pouco mais tranquila, aproveite esse momento.
Porque daqui 3 meses você vai estar em outro projeto, você vai entrar de cabeça nesse projeto e você não vai ter mais esses 3 meses que você está vivendo agora. De você fazer exames, de você cuidar da tua saúde, de você estar mais próximo dos seus filhos, de você estar mais próximo de quem você ama, porque esses são momentos únicos. Só que, claro, é muito difícil conciliar isso, porque quando você está vivendo, você acha que é aquele momento último. Aqui falando um pouquinho, né, um paralelo, né, do Connect Executive Hub, a gente tem uma rede de vários executivos, vários estados e tudo mais, mas com várias histórias. Então, assim, algumas delas me chamam a atenção. Mesmo planejadas as transições de carreira, tem um bate-papo recente que eu tive e ela falou pra mim que eu enchi a minha agenda após. Foi uma decisão dela, consciente de sair, de fazer a transição. Então ela falou assim, primeiro que na primeira semana aquela angústia de não ter o que fazer, você não sabe o que não fazer com o tempo livre, né? Você vai lotar a tua agenda, depois você descobre do tipo, por que eu tô fazendo isso, né? E aí começa a refletir. Mas é de novo, você sai de uma pegada muito intensa de entrega, resultado e muita pressão, e aí você não consegue explorar. Então, os exemplos que você deu, vou fazer exame, vou curtir família, como se você não estivesse fazendo nada, não tivesse valor. E principalmente, dá uma angústia, por mais que você tenha uma reserva financeira, de falar, será que eu vou demorar para ser empregado? Será que eu sou empregável? Será que a minha marca tem poder? Então, eu acho que tem tantas angústias que às vezes não é que a pessoa precise estar trabalhando no mês seguinte, mas acho que a angústia de não ter sido acionado, ou de achar que vai demorar demais, enfim, eu acho que isso você deve acompanhar com muita frequência. Com muita frequência, e a melhor dica que eu dou é a seguinte, Silvia. Trate a sua recolocação como um trabalho. Não vai ser um trabalho de 8, 10, 12 horas por dia, mas ele vai ser um trabalho de talvez 3 horas por dia. Ele não deve ser mais do que isso. Por quê? Você vai se programar nesse período para você fazer buscas no LinkedIn, para você estudar, para você reforçar algum conhecimento que você está atrasado, talvez, ou enfim, não tão atualizado. Você vai participar de eventos, você vai participar de encontros, mas fora esse período, você tem que fazer outras coisas. E naquele momento é possível você fazer, em outros momentos não é possível você fazer. Se você tiver essa dinâmica de entender a tua recolocação como um trabalho de meio período ou menos que meio período, ele vai te ajudar bastante. Nunca tinha pensado por esse lado, mas adorei aí a dica. E ela comentando agora, você falando, que ela começou a padronizar, inclusive, um pouco na tua linha. Do tipo, tal dia e tal dia eu vou focar nisso, tal dia é meu com a minha família, vou fazer outras coisas. É muito importante, eu acho que ter esse senso e essa disciplina, por um lado, mas por outro, não desperdiçar o momento que você está tendo, que é único de transição também. Dá para investir em outras coisas, projetos. Exatamente. E muitas vezes os profissionais, isso de qualquer nível, mas, claro, eu posso falar com um pouco mais propriedade do que eu me envolvo no dia a dia, eles têm essa questão de estar próximo de headhunters, como é o meu caso, e às vezes até ficam um pouco tristes ou chateados, né, da disponibilidade de tempo desses profissionais, inclusive eu. A dinâmica de um headhunter, ela é bastante complexa. Porque usualmente nós, como headhunters, nós temos a responsabilidade não só técnica de gerir os projetos, liderar eventualmente times, mas também nos relacionar com o mercado, de trazer projetos, de estar próximo de pessoas que para nós são importantes do ponto de vista comercial. Eu tento sempre abrir minha agenda para que eu possa ter 2, 3, 4, 5 conversas na semana e sejam exploratórias, sem projetos específicos de pessoas que têm interesse no mercado. Mas às vezes não é possível. Às vezes a tua agenda, com a demanda de projetos, ela não possibilita isso. Então, é claro que eu acho que dentro desse meio que eu trabalho, uma grande reclamação das pessoas é a falta de retorno. Você envia uma mensagem no LinkedIn, Fica me ajudando. responda. Deve ter aquela coisa, fala, putz, mandei mensagem. Não vai responder, eu tô tentando marcar um café, um almoço, não consigo retorno. De mim, eu confesso que eu acho difícil alguém falar isso, porque eu tenho uma dinâmica, eu tô brincando. Eu tenho um cuidado grande em relação a isso, mas ele é uma dinâmica, eu não vou mentir para você, porque a gente é abordado ao dia, assim, não cheguei a contar, mas eu recebo entre 50 a 100 mensagens por fora os pedidos de conexão, e faz todo sentido, e
e eu tenho o costume, dentro do possível, de aceitar, e respondo todas as minhas mensagens. Às vezes não na velocidade que eu gostaria, mas eu respondo. Mas a melhor forma de você ser visível com um headhunter, principalmente quando a gente fala sobre alguma posição que o interessa, é você se candidatar à posição. Porque, em teoria, qual que é o trabalho mais importante de quem trabalha com isso que nós trabalhamos? É claro que você, numa dinâmica muito mais ampla aqui do que eu, numa atividade aí profissional, é analisar isso. Então, nós, na companhia com a qual eu trabalho, a gente analisa todas as instituições. E hoje, além da ferramenta pessoal, tem ferramentas de inteligência artificial que nos ajudam nisso. Então, acho que essa é uma dica bem importante, persistir. Às vezes eu recebo mensagens me agradecendo por ter respondido, dizendo que está um pouco triste, né, com aquele momento, com as poucas respostas, as poucas oportunidades. E o processo, às vezes, não é rápido. E ele não é fácil. Mas ele é o que a gente tem que percorrer, a gente tem que acreditar, a gente tem que, enfim, correr atrás daquilo que a gente tem como objetivo. Então, o processo, ele acontece. E muito do resultado disso é o quanto você se prepara, ou como você enxerga esse teu movimento. E quanto você tem de conexões que te ajudam nisso. Então, para quem está nos escutando aqui e que não tem hoje a ambição de fazer um movimento, não deixe de ter as suas conexões. Porque em algum momento, e eu acho que em todos os momentos, mas em algum momento você vai precisar disso. Conexões, eu tenho uma crença que ela é muito para a vida. E a gente gasta, tem que ser nutrida. Não é naquele momento que você nunca viu mais a pessoa, de repente vai fazer uma transição e lembra que você existe, tem alguma coisa e tal. Eu acho que ela tem que ser, você tá bem, você precisa de alguma coisa, eu tenho uma ideia, tem um evento que eu lembrei de você. Então, é manter uma constância de fato. Por quê? Porque naturalmente você vai lembrar da pessoa, vai indicar ela para algum movimento e vai... E não foi falando só de transição de carreira. A gente está falando de N outras oportunidades e que cada vez mais é relevante quando a gente fala de ser um ecossistema, de transitar em outras. Inclusive agora, quando você fala de levels e tal, falando de carreira de conselho, que inclusive tem a pesquisa que vocês lançaram, a gente já fala dela, mas trabalhar, por exemplo, é um diretor, um vice-presidente que entrar no conselho, é de novo conseguir o primeiro emprego. Porque você vai acionar uma outra rede, você vai precisar ter presidente de conselhos, conselheiros, porque quem indica no conselho vão ser esse público. Não é um diretor que é teu par, não é o teu presidente que não é ele que vai contratar. Então, assim, é de novo acionar outras redes. Quanto mais redes diversas você estiver acompanhando, isso te dá possibilidades. Eu até esse dia bati um papo com o CFO, ele falou, sim, eu faço parte do grupo, né, que todo mundo conhece, BF, vai ter em vários estados. Ele falou, mas quando alguém posta uma vaga lá, tá todo mundo. É lógico, porque ali é o pool de pessoas que são de finanças, então é natural. Diferente se tivesse em outras redes, em outros grupos, que aí é natural que vai ter poucas pessoas para concorrer àquela vaga ou ser indicada para aquela ocasião. Então, de novo, ampliar o repertório e redes é muito estratégico. 100%. E quando a gente fala sobre questões de posições de conselho, eu acho que também aí é um ponto que posso contribuir com pessoas, porque esse movimento para conselho, ele é ainda mais lento do que movimentos executivos. E quando eu converso com profissionais que às vezes demonstram interesse por uma posição de conselho a nível futuro, eu sempre falo, comece agora. E o começar agora não é apenas fazer uma formação que te habilite para isso, porque em algumas empresas, os conselhos consultivos, a formação não é obrigatória. Ela não é também você começar a olhar as posições de conselho, é você criar um ambiente em que você também seja enxergado no médio prazo como alguém que eventualmente pode ser um conselheiro de uma companhia. E hoje é um movimento bastante interessante que as empresas estão mais abertas que seus executivos tornem-se conselheiros de outras empresas. Claro que não concorrentes, obviamente, mas muitas empresas têm enxergado isso como algo positivo e que acrescenta para a companhia. Isso traz uma visão sistêmica de business, negócios e tudo mais. Claro. E daí,
quando a gente fala sobre esse movimento, né, de tornar-se um conselheiro, e hoje há um movimento gigantesco em relação a isso, inclusive nós já conversamos a respeito disso rapidamente, você tem que ser muito estratégico. Qual que é a forma mais fácil de você se tornar conselheiro? É dentro da tua própria companhia, dentro dos comitês, porque hoje há um movimento bastante importante de criação de comitês internos, principalmente na área de finanças, riscos, pessoas e inovação. Usualmente são as áreas mais tradicionais de comitês, e que, se você é o principal executivo daquela área, você é convidado a participar, mesmo que você não seja um membro do conselho, que usualmente você não é, da companhia. E participando desses grupos, enfim, dessas atividades, vai te dando um pouco da dinâmica, porque normalmente, e de forma indicativa, é que você tenha um conselheiro independente dentro de um comitê. Você vai começando a entender essa dinâmica do conselho. É importante isso estar no teu LinkedIn também, mesmo que seja na tua própria empresa, porque você vai adquirindo um conhecimento e vai se expondo ao mercado para ser enxergado como. Em paralelo, existem alguns ambientes, inclusive aqui, que você promove, né, que vocês promovem, e que também te traz essa visibilidade, em que você sai daquele ambiente comum, como você mesmo citou agora, de executivo de finanças no IBR, para ter contato com outras pessoas. Esse é um dos movimentos mais interessantes que eu vejo para quem está num nível mais estratégico. Porque talvez fazer um movimento de carreira para uma outra empresa, talvez para aquela pessoa não faça sentido, mas ela precisa de alguma coisa diferente para que ela possa contribuir, inclusive na posição que ela está. E esses movimentos são legais, são bem interessantes. E a gente, nós temos um instituto na Evermont. Esse instituto, ele, além de prestar alguns serviços ao mercado, ele tem uma responsabilidade muito profunda no que tange sobre temas, artigos, estudos, sobre diversos temas que envolvem as empresas, mas usualmente temas que envolvem governança, planejamento sucessório e posições de conselho. E a gente nota o interesse genuíno das pessoas sobre esse tema, e o quanto isso vem crescendo. Aqui acho que é um ponto, né? A pesquisa está fantástica, depois fica a dica de vocês acompanharem, mas a gente está falando de poucas vagas, né? Até na própria pesquisa, que é direcionada para a rede. A grande maioria acha assim, eu vou estar falando com o Guto, estou com a minha vaga garantida no conselho. Muitas vagas vão ser muito por indicação. Ainda eu não sei nem estimar o percentual, mas eu acho que é muito significativo. Outros, né, vou começar, por exemplo, com uma OSC, uma ONG, uma startup. Eu tenho que começar de algum lugar. Então, acho que tem esse primeiro exercício, que é entender a dinâmica de como funciona, para justamente conseguir dar esse primeiro passo. Mesmas vagas, né? Quando você comentou agora há pouco, falando, se inscreve. Aí uma dúvida minha, curiosidade. Porque na grande maioria, até batendo papo com outro colega, ele falou assim, algumas vagas eu nem divulgo. Porque a trabalheira que deve dar para vocês de divulgar, vou chutar um exemplo, a gente fala agora o CFO. Vou divulgar um CFO, deve ter 100 inscritos. 50 deles você conhece, é amigo, e vão ficar fulo da vida contigo porque você não chamou para posição. Porque tem mais uma sutileza. Quando a pessoa lê o descritivo, igual mesmo você falou, você se vê ali. Eu tenho isso. Então, acho que muitas delas acontecem nas relações mesmo. E não é não ser visto, não ser lembrado. É que as pessoas que você conversou ao longo da sua carreira, seja numa posição X, um ano e meio atrás, mas que você sabe que está na empresa tal, você vai se recordar dele ainda. Por mais que não tenha conversado contigo no último mês. Eu acho que tem um pouco dessa ansiedade, né, de estarem marcando a agenda com vocês. Falar assim, eu existo, eu estou aqui, lembra de mim. Como que é isso? Você percebe isso de fato ou não? É uma ótima pergunta. Primeiro, sobre o ponto de conselho, você trouxe uma informação que hoje, menos de 15, talvez 10% das posições de conselho sejam elaboradas ou desenvolvidas por consultoria. Há um movimento de crescente nesse sentido para ter uma isonomia ainda maior. Mas hoje, majoritariamente, as posições de conselho são desenvolvidas por indicações. Assim como também as posições executivas, talvez com um percentual um pouco menor, mas na sua grande maioria por indicação.
Quando a gente fala sobre essa questão da abordagem que o headhunter sofre, ou da divulgação ou não, não contradizendo esse colega e de forma alguma aqui dizendo que está certo ou errado, nós divulgamos todas as posições que nós trabalhamos. Quando o nível de sigilo ela é muito grande, eu sou ainda menos específico no que eu trago. Mas por que assim o que eu divulgo todas as posições? Mesmo eu conhecendo muita gente, eu não vou conhecer todo mundo. E talvez aquela minha divulgação... permitir ter um outro olhar, outras pessoas. Exatamente. Então aquela divulgação que a Silvana, minha amiga, vai compartilhar, enfim, por N razões, vai chegar no Pedro, que eu nunca falei na vida, ele vai se inscrever na posição, eu vou entrevistá-lo e ele vai ser o profissional escolhido. Então, claro, pessoas, obviamente, têm uma ansiedade muito grande quando elas enxergam uma posição que acreditam que tem a cara dela. É normal isso. Mas, de um outro lado, pelo menos na nossa situação, ali tem um cuidado muito grande em relação àquilo que a gente vai trazer. E, assim, a gente está falando de gente, está falando de algo que não é algo... é uma ciência exata, né? Tem muitas e muitas variáveis, a gente tem histórias muito importantes. É claro, acho que o ponto principal dessa atividade que a gente exerce é o respeito. O respeito em relação às pessoas e o momento de cada um. O meu cliente, ele é a empresa, mas de forma alguma eu posso, através dessa situação, de uma relação B2B com a minha empresa, eu desvalorizar profissionais que estão me abordando. Então, para mim isso é um ponto extremamente importante, porque a gente está trabalhando com sonho de muita gente. Que aqui tem, né, são um pouco desses elementos. E principalmente em momentos de transição, a vulnerabilidade está muito mais aflorada. Então, são inseguranças, receio, uma série de outras coisas. E principalmente dependendo de como que foi a saída. E às vezes a gente fala muito, né, das entradas, estou, né, entrando na empresa nova, mas você vê poucas postagens de como é o processo realmente de saída, porque ele é dolorido. Por mais que seja acordado, transições e tudo mais, é uma despedida, é um novo ciclo e tudo mais. Então eu acho que encontrar boas pessoas que possam estar trocando, a vulnerabilidade para mim é um ponto que conecta para você, né, seja o executivo que for, a transição que tiver de carreira, é sentar num cafezinho e falar, cara, eu tô pensando em fazer uma transição, tô no movimento, e aí é saber quem são as pessoas chaves. Porque, de novo, o headhunter tem isso como natureza, que é muito sigilo, assim como os profissionais de RH. Por quê? Porque as pessoas têm receio de falar, vai vazar informação, não posso contar que eu estou procurando uma posição de conselho, não posso contar que eu estou, né, sondando o mercado. Mas se você não contar, as pessoas não vão ficar sabendo. Então também tem um outro lado aí para conseguir equilibrar. Sim. Eu acho que também hoje tem muita informação no mercado que não necessariamente ela exige uma conversa. E, por exemplo, são estudos de remuneração. Nós temos um estudo de remuneração apenas para nível executivo dividido por porte de companhia. Isso é muito interessante, porque naturalmente uma companhia que fatura até 500 milhões de reais ano, ela vai ter uma remuneração diferente de uma que fatura 500 a 2 bi, diferente de uma que fatura 2 bi para cima. Mas hoje existem estudos de diversas empresas que trazem uma leitura ainda mais completa de posições não necessariamente de C-level, que te ajuda nisso, porque às vezes uma das insatisfações dos profissionais é uma questão de remuneração. Mas será que a tua remuneração ela está fora mesmo? Quando a gente fala sobre remuneração, a gente tem que pensar no nosso ganho total. A gente tem que entender o que tem de benefícios, o que você tem de target, de incentivo de curto prazo, ou seja, teu bônus e outras variáveis. Então essa é uma dica também que eu passo para os executivos. Um ponto importante também que muitos me perguntam é assim, poxa, hoje eu não estou numa cadeira executiva. O que eu tenho que fazer para chegar numa cadeira executiva? Não necessariamente você tem que ter ciclos longos, não necessariamente. Mas ciclos longos são bem valorizados pelo mercado. Mas acima de tudo, você tem que ter boas histórias para contar. Tem que ter bons projetos. E usualmente você só tem bons projetos se você fica um tempo maior do que 1 ano, né? Talvez até 2 anos. Então, por mais às vezes que você tenha alguma insatisfação em relação a alguma situação
e naquele curto prazo está te desagradando, você tem que pensar na tua carreira de maneira estratégica. Eu sempre falo para algumas pessoas, tem questões éticas, isso é inegociável. Você pode ficar um mês, um dia, que você tem que, ou 10 anos, quando acontece essas situações, você tem que pedir a tua posição, deixar lá e, enfim, seguir sua vida. Mas, às vezes, a tua insatisfação, talvez ela não seja tão diferente da insatisfação da grama do vizinho. Aqui tem um ponto, e algumas pessoas que me procuram também estão muito preocupadas com o título, com o cargo. E aí ficam se comparando, porque você quer comparar, eu estou aqui com o gerente na empresa X, é um diretor na empresa. E aí, de novo, a reflexão que eu sugiro é os teus desafios, ao teu ambiente, porque às vezes é muito mais do que título. Às vezes o título ele vem de acordo com a empresa que você está, se é corporate ou não, tem alguns níveis, nomenclatura e tudo mais. Mas quando você compara com outro cenário, com outro ambiente, tem uma complexidade similar e assim. Mas acho que tem muita gente que tem isso, né? Que o título ainda é muito importante, que é relevante. Principalmente nesse movimento de gerência para a diretoria. E o mercado é muito criativo. Nós criamos uma cadeira que até há pouco tempo, enfim, aí, talvez 5 anos atrás não existia, que é a cadeira de head. É verdade. Então hoje a gente tem mais heads do que gerentes executivos, mas que na maioria dos casos, a mesma coisa. E eu não acho isso ruim, eu acho isso bastante interessante do ponto de vista de ansiedade de algumas pessoas. Mas talvez hoje você, cargo de gerência, você vai ter uma maior responsabilidade, uma compensação financeira maior, que às vezes alguém que está num C-level numa outra companhia. Então você, obviamente, tem que entender o contexto como um todo para analisar todos esses aspectos, inclusive comparativos. Mas o mercado, ele anda de uma maneira um pouco parecida. Quando a gente fala sobre remunerações, pelo menos na região sul, a gente tem faixas muito parecidas para nível de gerência sênior, nível de gerência executiva, nível de diretoria e nível de C-level também. Então, essas trocas, essas conexões que nós estamos falando aqui, elas também te ajudam nesse ponto de entendimento. Se a tua remuneração está adequada. Então, realmente, esses pontos são fundamentais para uma carreira executiva. Legal. Um outro ponto que você trouxe, que também quero explorar um pouquinho, a gente fala bastante agora de carreiras slashes. Quer ser o executivo, /conselheiro, /mentor, /outras possibilidades. E isso também permite ampliar a zona de network. Então, você vai estar num grupo que é de investimento, tá com um certo público de perfil. Vai estar num outro público, num outro fórum e assim por diante. Antes disso era muito mais julgado, mal visto, tal, algo do gênero. E a gente está vendo que é uma coisa que é complementar. Ele vai trazer um repertório para a empresa de amplitude de cenário, de visão sistêmica, de network, uma série de coisas. Como que você ainda vê que os executivos estão neste movimento, estão te procurando, tem questionamento? Tem muitos. Ontem, inclusive, final da tarde, eu estava tomando um café com um executivo, em que hoje ele é C-level de uma companhia bem relevante aqui no mercado, e ele está planejando o futuro dele no curto prazo, seja 2, 3 anos para frente. Ele tem a ambição de eventualmente ser CEO de uma companhia, só que ele já está numa companhia bastante consolidada e a remuneração dele é bastante atrativa. Pensando na compensação anual dele e na nossa realidade aqui do estado, algumas cadeiras de CEO não têm a mesma remuneração que esse profissional tem. Não que ele tenha uma necessidade financeira tão grande, mas esse é um ponto também importante. Quais são as possibilidades dentro disso? Eventualmente uma cadeira de conselho numa outra companhia, ou a participação num comitê de uma outra companhia, ou dentro da sua própria companhia. E uma coisa que, eventualmente, algumas empresas de grande porte podem possibilitar é que elas têm investimentos em outras companhias. E você, às vezes, pode ser o número 1 dessas companhias menores, não perdendo a tua cadeira principal.
desde que você tenha uma estrutura muito bem organizada. Além disso, você participar de atividades de investimento anjo, por exemplo, e entre outras que existem até no sentido voluntário, como a gente já falou um pouco aqui, elas te trazem essa amplitude. O mercado está absorvendo essa ideia. Há um interesse muito grande por parte de muitos executivos. Hoje, a única barreira são os empresários. Não que eles enxerguem de forma ruim isso, mas eles não estão acostumados com isso. Talvez numa próxima geração executiva isso vai ser muito mais tranquilo do que é agora. Mas para os profissionais que eu converso, eu indico fortemente ter essa visão. Porque para o empresário, às vezes é melhor ele abrir essas possibilidades do que perder um grande executivo. E acho que é um processo de maturidade, inclusive, porque a gente está falando de um cenário de inovação, de governança que é novo. A gente não estava falando de governança há muito tempo atrás, a gente não está falando de grandes ecossistemas, inclusive a gente está aqui na Hotmilk, que é um ecossistema, e que trazer um executivo das corporates que estão aqui para assessorar ser board de uma startup, acelera mindset, vai trazer soluções. Então, a partir do momento que eles conseguem ter essa visão de ganho, eles vão ver que não estão perdendo. Mas acho que é um processo de maturidade, de se acostumar mesmo com o processo que está mudando. Acho que agora um paralelo, esse ano eu fui no SXSW, que é um grande evento de Tausch, e uma das palestras, né, repercutiu bastante, foi falando que o futuro do trabalho é como se a gente tivesse uma playlist, né? Competências e que você vai ser remunerado. Gerou bastante repercussão, por quê? Porque a gente, enquanto, seja qualquer um, está trabalhando no CLT e tudo mais, a gente é campeão de achar fontes de despesa. Cada vez que você sobe o nível, vai para uma escola melhor, você compra um apartamento X, você muda carro e assim por diante. E aí você não aumenta fontes de receita. Então, cada vez mais a gente está falando que vai viver com uma longevidade maior, então, sei lá, tá com seus 50 anos. Tem mais 40 no mínimo, sei lá, 30 no mínimo. O que vai estar fazendo de fato? Então, eu acho que essa consciência do que a gente está falando de começar no hoje, construir e tomar decisões, é muito relevante. E acho que pegando o gancho ainda de longevidade, você talvez deve acompanhar muita gente se perguntando do tipo, o que eu vou fazer? Porque às vezes está insatisfeito na cadeira que está. A pandemia acelerou muito isso, que eu acompanhei casos muito próximos, do tipo, eu cansei de brincar disso, não sei se eu tenho vida, sei lá, por X tempo, vou empreender, vou fazer outras coisas. Mas eu acho que é uma decisão difícil, porque não é uma transição fácil do executivo. Você vai passar por um processo duro de empreender, porque a tua competência ela é numa área X, mas para você empreender você precisa de múltiplas facetas que você descobre no meio do caminho. Como que você acompanha isso, pessoas que te procuraram e depois decidem voltar? Sim. Porque tem vários casos que vão empreender, ficar consultor, abre consultoria, dá X meses, fala, oi, posso voltar? Acho que não tá muito legal aqui. Acho que isso dá um livro, Sil, porque tem tantas histórias interessantes nesse sentido, mas, claro, resumindo aqui, e falando sobre 2 pontos importantes da tua fala, que eu acho que vale a pena compartilhar com quem está aqui conosco. Primeiro, sobre uma questão etária, tá? Que traz um pouco, enfim, disso, não é especificamente a tua pergunta, eu já vou responder, claro, na sequência, mas muitas pessoas me perguntam sobre se hoje existe algum preconceito em relação ao etarismo nas empresas. Tá. Também tô curiosa. Qual que é a minha visão a respeito disso? A gente já está transformando muito no curto prazo o que há pouquíssimo tempo atrás era muito mais complexo. Com a expectativa de vida aumentando, obviamente, a gente trabalha por mais tempo e a gente tem uma dinâmica de vida também diferente. Até pouco tempo atrás, quando a gente estava na faixa dos 50 anos, algumas pessoas falavam que a gente já estava um pouco mais antigo no mercado de trabalho. Na minha opinião, isso já estava muito errado. Uma opinião pessoal. E hoje em dia, talvez falem quando você está com 60 anos, talvez você já não esteja mais dentro do mercado tradicional, de trabalho. Qual que é a minha leitura? Isso vai seniorizar cada vez mais. Até porque as gerações mais novas elas têm outras expectativas. E o formato de trabalho tradicional que a gente tem hoje, que já mudou bastante, ele vai mudar ainda mais.
isso vai fazer com que essa faixa, esse pessoal que hoje talvez tenha uma faixa etária, enfim, X, ele vai trabalhar mais, ele vai ter mais posições executivas por mais tempo. Então, nos processos seletivos que eu desenvolvo, eu não tenho mais questões em relação à idade do profissional. Não que isso fosse uma coisa tão grave, porque às vezes até acho que as empresas que contratavam, as consultorias, não falavam isso, né? É um novelado. Hoje não. Hoje, assim, inclusive tem situações que as empresas gostariam de ter pessoas, enfim, né, com experiências mais relevantes por N fatores. E o segundo ponto aqui, falando sobre essa questão de carreira, sobre, né, enfim, essa questão executiva, né? Até se puder, só para não responder errado, né? Do que você gostaria mais que eu respondesse a tua primeira pergunta? Só para não fugir, você falou de Austin e tudo mais, só para eu poder responder da melhor forma. Quando a gente fala de ter esse portfólio, né? Quando eles falam lá da playlist que a gente vai ter. Tá bom. Eita. Tá. Como que os profissionais realmente estão vendo isso na produção de carreira? Estão se ousando mais, se arriscando mais? Tá, perfeito. Só para eu não responder de uma maneira equivocada a tua pergunta. Você sabe que durante a pandemia, a gente tinha acesso de pessoas que a gente nunca imaginava que iriam nos acessar. Tem algumas empresas que são muito tradicionais em cada região do Brasil, e você pensa que a pessoa entra lá, ela nunca vai sair daquela empresa. Já lembrei de algumas. Opa! E durante a pandemia, a gente tinha acesso de algumas pessoas dessas empresas interessadas. Por quê? Porque a pandemia foi um momento que a gente repensou muito. Hoje isso já não acontece, para ser bem sincero. Acontece, mas acontece menos do que acontecia antes. Mas daquelas pessoas que fizeram esses movimentos e que depois quiseram regressar para essas empresas, e aí não estou dizendo apenas de uma carreira executiva em grandes corporações, em corporações médias, está muito pautado no que até você trouxe na tua fala. A visão empreendedora, ela é totalmente diferente da visão executiva. Você vai ter que lidar com situações que você não está acostumado, em que o seu salário não vai cair até o 5º dia útil, em que você vai ter também problemas em relação aos colaboradores, você vai ter problemas em relação ao recebimento dos seus clientes. E do ponto de vista da tua pergunta, hoje o mercado ele enxerga com bons olhos profissionais que decidem empreender e depois regressam para o mercado mais tradicional. Mas assim, na minha visão, não tem certo ou errado. Acho que tem que ser o que pra gente faz mais sentido naquele momento. E pode ser que no momento futuro isso seja diferente. Só que a gente tem que aproveitar aquela situação da melhor forma possível. Se você viver intensamente aquele momento, você pode ter certeza que isso não vai te prejudicar em relação ao futuro. Ele vai te trazer lições. Acho que tudo na vida vai ter os marcos, aprendizagens. E acho que, de novo, algumas pessoas que eu bati um papo. Pega um exemplo mesmo de RH. Grande parte dos profissionais fala, vou abrir uma consultoria. Mas a consultoria tem a parte boa, que é você entregar programas. Mas tem a outra parte, que é o comercial. Você fazer X propostas, de você receber vários não, e assim por diante. Então você vai descobrindo, aqui eu gosto, aqui eu não me dou muito bem, com quem que eu me articulo e posso fazer parceria. Então acho que tem um processo de descoberta mesmo, para saber assim, aonde que é as fortalezas e aonde não é, e ter uma clareza que a gente não vai ser bom. Mas quem que são bons parceiros, network e tudo mais, para que de fato gere essa mudança de... E sabe algo que eu converso muito com os profissionais quando eles estão nesse momento de transição? Porque tem aquela dúvida, sigo na carreira executiva ou abro minha consultoria, né? Que foi exatamente o que eu trouxe aqui. E muitas vezes a pessoa até tem intenção de seguir na carreira executiva, só que às vezes ela tem a dúvida se o mercado ainda tem posições. Naturalmente tem, tá? Isso eu falo com absoluta certeza. Mas acho que é de novo o receio. É o receio? Pessoas que a gente foi pré-moldado a acreditar que na faixa tal, você já está old school para o mercado. Então, como é que te dá, acho que, uma insegurança de falar, vou empreender antes que eu não... Claro.
Concordo 100% contigo e é exatamente isso. E qual uma boa dica que eu dou para algumas pessoas? Se você está nessa dúvida ainda, pegue consultorias de curto prazo. Porque se você é um profissional consolidado na tua área, provável que naquele momento em que você deixou aquela companhia que tem uma referência naquele segmento, várias empresas menores gostariam de ter você trabalhando com elas. Mas às vezes elas não têm o potencial de remuneração a qual faça sentido para você. E você ainda quer talvez viver mais 1, 2, 3 ciclos executivos. Trabalhe com consultorias de curto prazo com essas empresas, até para você poder entender se faz sentido você seguir uma carreira consultiva, se faz sentido você seguir numa carreira executiva, ou se essa empresa que você vai prestar uma consultoria, talvez não seja a empresa a qual você vai trabalhar por mais tempo, num formato talvez diferente. Então, tem muitos executivos que vêm, poxa, Guto, eu saí da empresa X, eu tive o convite da empresa Y, mas eu quero ainda procurar a empresa Z. E aí eu falo, se for possível, né, na empresa Y, tenta negociar alguma consultoria de curto prazo para que vocês possam se entender. Dentro de uma remuneração que vai ser possível para essa empresa, uma dedicação menor do que full time para você, e que isso possa se encaixar. Então essa é uma boa dica também. Tem que funcionar C-Level as a Service, que aqui para mim é uma linha bem tênue entre ser um C-Level as a Service, e eu conheço, de fato, gente, que é X horas, que está em várias clientes, mais, e uma linha tênue de ser um consultor. Então, o que você tem visto aí de prática real aí de mercado? Ótimo. Com todo o cuidado, que talvez eu não seja a melhor pessoa para responder isso, porque eu não trabalho em posições de C-Level as a Service, então não é uma realidade minha. Porém, naturalmente, eu acabo conhecendo pessoas que atuam dessa forma ou que têm interesse de. Há um cuidado muito grande para que você não seja um consultor e não se leva as a service, porque tem uma diferença nesse sentido. Não estou dizendo que uma coisa é melhor ou outra coisa é pior. São diferentes. São situações Tem que distintas. saber aonde você está entrando. Há, sim, um movimento crescente para isso, o qual eu enxergo que para algumas empresas pode ser bastante interessante, para algumas pessoas também. Eu acho que só o ponto principal é a análise de como vai ser essa atividade. Mas que há, sim, uma demanda crescente, existe. Em algumas áreas de maneira mais forte, tecnologia mais forte, finanças também mais forte, a busca por um C-Level as a Service. Mas eu acho que vale a pena entender isso. Mais uma vez, eu não sou profundo conhecedor do tema, mas eu observo, sim, algumas pessoas que, inclusive em termos de felicidade, estão bem mais felizes do que estavam antes. Da minha visão, não especialista no tema, uma das grandes diferenças entre um C-Level as a Service e um consultor é o tempo. Porque o C-Level as a Service, a tendência é que ele fique mais tempo que um consultor. Porque dentro de uma consultoria, em teoria, se você estiver fazendo a mesma coisa, ela vai ter um ciclo para terminar. Ele não pode tornar-se anos e anos da mesma coisa. E claro, também óbvio, né, a tua função lá dentro. Se você é um C-Level as a Service, você vai ter uma função, enfim, com menos tempo lá dentro, mas uma função executiva. Então acho que esses são os principais pontos de diferença. Legal. Mas é bacana porque tem alguns mitos e verdades, né, quando a gente fala de carreira. Um outro mito de verdades é quando a gente fala de remuneração, inclusive de conselheiro. Eu não me recordo se na tua recente falava de remuneração. Mas tem as pessoas que falam assim, eu vou me tornar conselheiro, como se aquilo fosse manter o mesmo padrão ou algo do gênero. E alguns que eu converso falam, possível, é o que vai te bancar. Então, o que você acompanha também aí de práticas, como a gente fala aqui da região? Ótima pergunta também. Tem uma vastidão bem grande em relação a isso, você tem diferenças também de acordo com o tamanho de comportamento. Mas usualmente, quando a gente fala sobre comitês, primeiro sobre comitês, dentro de companhias, a gente observa remunerações de 8 a 15 mil reais por encontro. Normalmente o formato de contratação ele é pessoa jurídica, com 12 encontros anuais. Quando a gente olha as posições de conselho em conselhos consultivos, que é a grande maioria das empresas, a grande maioria dos conselhos, são remunerações que usualmente elas começam em 12, 15, podendo ir até 30.
E quando a gente fala sobre cadeiras em conselho de administração, aí no formato conselho consultivo, perdão, formato de contratação também é pessoa jurídica, 12 encontros. Conselho de administração, usualmente a contratação é modelo estatutário, e aí a remuneração, ela tem de ser um pouco maior, tá? É uma remuneração aí que de 20 a 50 mil por encontro, podendo ser muito maior do que isso, dependendo de qual companhia for. Eu dei uma pausa, a gente corta aqui, e saiu ali a tela. E essa parte tua vai gerar bastante curiosidade da galera. Então a gente volta ali. Então vamos voltar. Então, Bom, acho que na hora que saiu, acho que das remunerações. Então você fazendo um paralelo do conselho consultivo. do comitê, de conselho... Sim. Posso falar totalmente do de volta. Lá. E daí eu tava aqui e a galera vai querer ouvir justamente só. Essa parte é importante. Então, se você puder, Guto, compartilhar um pouquinho na tua percepção, quais são as práticas de mercado quando a gente fala de conselho, de remuneração, que alguns imaginam do tipo, eu vou me aposentar, eu vou fazer conselho e vai estar mantendo o mesmo padrão. Outros se surpreendem e outros se decepcionam. Como que tá um pouco desse equilíbrio? Ótimo. Primeiro que a indicação das principais escolas de governança a nível global é que o conselheiro ele não tem a renda do conselho como a sua principal fonte de renda pessoal. Então, os principais pontos. Porém, naturalmente, existem diversas situações pessoais e que a gente também não pode generalizar. Na nossa região sul, quando a gente fala primeiro sobre comitês, comitê de pessoas, o comitê de finanças, o comitê de riscos, usualmente são 12 encontros anuais. O modelo de contratação é o modelo pessoa jurídica e a remuneração para esses encontros, ela usualmente vai de 8 a 12, 15 mil reais por encontro, obviamente. Quando a gente fala sobre os conselhos consultivos, que é a grande maioria, também a gente fala usualmente de 12 encontros anuais, modelo de contratação pessoa jurídica também, e as remunerações elas vão de 12, 15 até 30 mil reais mês, por encontro, perdão. E quando a gente fala sobre as posições de conselho de administração, o formato de contratação é estatutário, usualmente também 12 encontros, e as remunerações elas variam entre 20 até 50 e dependendo do porte desse conselho, 100, 120 mil reais por encontro, mas a média é de 20 a 50. E o que é indicado, né, que o conselheiro ele tenha no máximo 4 ou 5 conselhos ao mesmo tempo, não mais do que isso. E que ele tente permanecer no máximo por 4 ou 5 anos naquele conselho. Ele vai ter um mandato de 2 anos e ele pode renovar mais um mandato. Mas a ideia é que ele não permaneça mais do que esse período. Mais uma vez, existem inúmeras exceções e não necessariamente está dizendo que está errado, tá? Mas essas são as boas práticas que o mercado recomenda. Trouxe um gancho bem bacana. Tem até um artigo no nosso canal, na Meta, que a gente fala se o conselheiro está apto a disputar a própria cadeira. E quando a gente está falando de um negócio, de business, é olhar os desafios daqui 3, 4 anos. E a tua cadeira é a melhor para fazer esse próximo ciclo. Esse comitê vai ter expertise de growth, vai ter expertise de outro cenário, de outros mercados, M&A, enfim. E às vezes a gente não está acostumado. E aí aquele quentinho de estar no conselho, de estar ali, não é o melhor movimento. E aí como que vai provocar, seja através de um comitê, vai fazer outros convites, alguém independente, para estar compondo e trazer esse novo DNA, esse novo olhar sobre matemática que talvez ali não tenha realmente expertise. Então, acho que aí é um grande desafio quando a gente fala dos conselhos, porque até pouco tempo atrás, se você pega no universo que a gente está falando de empresas familiares, conselheiros era muito mais assim, o colega, o amigo, o alguém que eu tenho uma proximidade, que eu consigo influenciar o poder de voto, né? Então, ele vai mudando bastante o perfil de atuação, e inclusive para quem são os empresários, eu convivo com esse pessoal que está entrando, né? Então, acho que tem bastante desafios aí enquanto a gente fala de governança. Muitos desafios. E claro, o conselheiro ele tem uma atuação diretamente com o acionista. E isso
obviamente, cria uma proximidade muito grande entre essas pessoas. E que talvez no médio ou longo prazo até possa ser confundido com uma amizade. Isso não é um problema, desde que você respeite o encontro, a reunião de conselho para se tratar sobre os temas estratégicos da companhia. Outro cuidado que os conselheiros precisam ter é que a reunião de conselho não seja uma reunião executiva. E reuniões executivas acontecem com executivos da empresa, não com conselheiros. Então, essa visão de você analisar o teu momento para entender quanto você está contribuindo para aquele conselho é muito importante. E o que para aquela empresa é mais interessante. Óbvio, existem algumas empresas que apoiam esses movimentos, empresas que são consultorias especializadas em governança, temos boas empresas aqui na região que podem ajudar os donos dessas companhias a tomar suas melhores decisões. Mas a cadeira de conselho tem um lado muito bacana em termos de glamour até um pouco, mas ela é muito desafiadora. Porque você está sendo convidado para dar sugestão Do futuro do negócio. do futuro do negócio. E Não olhar retrovisor. Então, acho que aí é o grande desafio. para quem venceu até aquele momento, né? Então, tem muitas coisas que são desafiadoras nesse sentido. Minha opinião, Sil, não é uma carreira para todo mundo. Hoje há um pouco de... Banalização. As pessoas, às vezes, elas têm um interesse muito grande, às vezes por falta de conhecimento, e eu acho isso muito importante, legal, tem que explorar mesmo, mas ela não é uma cadeira para todo mundo. Porque ela é uma cadeira que necessita de um posicionamento que, às vezes, a pessoa não quer ter. E isso não é para todo mundo. É fato. Acho que essa relevância de saber onde a tua expertise e o teu jeito de ser vai contribuir ou não vai contribuir. Com certeza é estratégico. Inclusive sabendo que a tua decisão de estar calado em um fórum impacta um negócio, empregos e perenidade, tudo mais. Quando você se prepara para aquele fórum, né, se o quanto você se dedicou para aquele momento, então tem diversos pontos. E acima de tudo, né, quando a gente fala sobre longevidade de carreira, por mais que seja algo muito difícil você chegar numa consolidação como conselheiro, não pode nem de longe ser a única opção, e não é a única opção. Você tem outras possibilidades, sejam elas comerciais, acadêmicas, sociais, que você pode contribuir para o mercado. É claro que a gente vive ondas, e hoje Tá na onda. tem uma onda muito forte nesse sentido, que é muito legal, super proveitosa, super interessante, e que é um momento extremamente importante. Mas a gente tem que tomar os cuidados, entender o que pra gente faz sentido. A gente no Connect tem feito Board Advisor de startups. E é muito bacana porque o próprio processo do board, ele é para fazer essa descoberta. Então a gente monta trios com quem já é conselheiro, quem fez formação e quem não tem nada. Porque quem não tem nada, ele vai falar assim, de fato. E mesmo que eu queira, eu vou querer o IBGC, vou querer uma Dom Cabral, vou querer outra. Cada uma também tem uma peculiaridade em só. Eu acho que trazer à tona essa reflexão e se permitir fazer uma jornada de experimentação, porque às vezes você ouve muitas pessoas falarem e acha que todo mundo quer aquilo. Então, necessariamente. Eu já vou para o encerramento, tá? Que ela é tão... Né? Fica tranquilo. Ele passa muito... Quando a gente fala sobre gente, cara, tem papo pra dias. Tem muito assunto. Legal, né? E o cuidado, né? Eu vejo cada vez mais. Porque a gente vive, naturalmente, numa sociedade que tem uma expectativa muito grande, né? Do que você vai ser e não do que você é. E outra, eu não quis explorar isso, mas eu pensei.
Quando você falou assim, eu quero a empresa D, mas temos Y. Tem vergonha de falar, eu saí de uma Volvo do uma empresa que ninguém conhece. E às vezes o desafio é bacana, é interessante, mas a pessoa não quer dar um downgrade no nome, na posição, algo do gênero. Tem um colega que trabalhou, saiu da Renault, foi pra uma pessoa menor. Nossa, ele nunca nem postou lá que ele tinha ido. Era uma vergonha. Ele falou, não, eu só aceitei da trajetória, tipo, se justificando já, sabe? Né? Uma outra baita companhia, né? Mas como era um downgrade, sabe? Sim, claro. Na cabeça dele, eu falei, meu, né, nada de braçada, daqui a pouco tá na posição. E assim, a gente, poxa, óbvio, né? A profissão, ela tem um lado muito importante na nossa vida, mas ela não é a nossa vida. E tem muitas outras coisas, né? Então a gente tem que valorizar cada momento. Às vezes aquela possibilidade de dar um passo para trás vai fazer com que ele dê 3, 4, 5 para frente. A gente não sabe. Mas esse é um bom gancho, tá? A gente resume a nossa vida com o cargo que a gente tá ocupando, a carreira que a gente tá tendo. E a gente tá falando de muitas outras possibilidades da roda da vida, que é muito além disso. Ok? A gente tá indo pro encerramento. Será que segura? Tá bom, então a gente vai. Então, Augusto, a gente já tá indo agora pro nosso encerramento. Eu brinco que o tempo passa voando. Teria muito mais assunto, inclusive pros próximos aqui do nosso bate-papo. Mas falando de dicas finais, né? Então, para quem tá nos ouvindo, fazendo transição de carreira, ou que tá trabalhando e tudo mais, o que você daria, né, de dicas para profissionais aí que estão refletindo sobre as suas carreiras atuais? Perfeito. Claro que a gente tem que tomar muito cuidado aqui, porque cada um tem o seu momento, tem a sua forma de pensar e também as suas circunstâncias pessoais, profissionais, familiares. Mas eu acho que uma das coisas mais importantes em relação ao teu momento profissional é viva aquele momento da melhor forma possível. Hoje, a profissão ela é algo extremamente importante e valiosa para todo mundo, mas ela, nem de longe, ela é a única coisa importante. Hoje você é executivo da empresa X, você é executivo da empresa Y, mas você vai sempre ser filho do teu pai do teu filho. E o que você quer deixar de legado dentro disso? Então faça as suas coisas, se possível, é claro, com a melhor intensidade possível, da forma mais genuína. Isso te garante, não só profissionalmente, mas suas relações pessoais, muita coisa interessante. É claro que ao longo da tua carreira profissional e da tua vida pessoal, você vai ter percalços, é óbvio. Isso faz parte da vida. Mas quanto mais você viver de uma forma daquilo que você acredita, ele te ajuda em relação a esses pontos. Valorize as suas conexões, que é o que a gente está fazendo e falando aqui hoje. Tenha bons contatos. Tome cuidado como você fecha ciclos. É muito melhor você fechar um ciclo deixando uma porta aberta do que você encerrar um ciclo e não ter mais aquela porta aberta novamente. Porque essa pessoa pode te referenciar para algum projeto futuro que não vai ser o próximo. Então, isso é muito importante. Tem que ter empatia em relação às situações que você tem dentro, né, do seu ambiente de trabalho. Mas valorize aquilo que você está vivendo. Se possível, planeje a tua carreira, não só no próximo movimento, mas também no movimento do prazo. E seja próximo de pessoas que podem também contribuir contigo, mas não deixe de contribuir contigo. Bacana. Obrigada pela tua contribuição. Eu acho que aqui ao longo da nossa jornada foram várias dicas de ouro. Eu acho que vale aí tá olhando com carinho. Acho que a dica que eu daria, tá falando muito de curtir a jornada, que é um pouco do que você falou, mas ampliar os nossos mínimos. Então, cada vez mais a gente tá falando de segmentos diferentes, de áreas de negócio diferentes, de redes de amigos diferentes. E as redes de amigos podem ser diversas. Eu observo cada vez mais pessoas que vão correr, vai ter um grupo diferente, vai ter outros ambientes. A família, quando a gente fala, é onde a gente pode ser quem nós somos de verdade, é quem nos acolhe, quem nos recebe, né? Sabe a nossa melhor versão e a nossa pior versão, e assim por diante. Quando a gente fala de ampliar os mini-mundos, é gerar novos territórios. É se permitir, de fato, viver essas jornadas, porque eu acho que isso vai contribuir.
Às vezes as pessoas ficam muito preocupadas em reuniões de network, mas para chegar no executivo X, para conseguir aquela pessoa. E na minha trajetória, o que eu percebo? Às vezes quem indica é um analista que trabalhou com a pessoa e fala, pô, eu tinha um cara que era show, né? Vou te mandar o currículo, tenho um contato dele. Então, às vezes, não é só o C-Level que vai te indicar para uma posição, vão ser as relações que você construiu no caminho. E mais do que isso, é que tem que ter intencionalidade de nutrir essas relações. Ao longo do período, a gente vai esquecendo das pessoas que passou pela nossa vida. E cada um deixou uma sementinha, ou você deixou e marcou a vida delas. Eu acho que essa é a reflexão que eu daria. Queria agradecer quem está nos ouvindo, nos acompanhando, né? E pode acompanhar tanto a Evermonte, o Guto nas redes, também aí acompanhar a nossa jornada. Obrigada mais uma vez e foi um prazer estar aqui com a gente. Muito obrigado. Muito obrigada.